Um abraço a todos os companheiros e companheiras da Borracha. Hoje nós estamos aqui para falar do turno, a escala 6x1, que está sendo debatida no Congresso Nacional e também está sendo debatido entre o movimento sindical, as centrais sindicais e o trabalhador dentro da fábrica. E para tirar dúvidas, esclarecer dúvidas do que realmente está acontecendo, porque tem muita mentira, né, nessa questão, nós resolvemos trazer hoje um dos maiores representantes do movimento sindical, o Miguel Torres, que é presidente da Força Sindical, uma das maiores centrais do Brasil, e tem acompanhado essa discussão em Brasília, tem participado da discussão. Então, hoje é a melhor pessoa para a gente trazer aqui para tirar as dúvidas dos trabalhadores. Bom dia, Miguel. Bom dia, Marcelo. Um prazer estar aqui com você, falando aqui com nossos nobres companheiros do setor da borracha e pneumáticos. Miguel, hoje, na nossa categoria da borracha, a gente tem várias empresas praticando a escala 6x1. Eu, particularmente, já fiz isso quando eu trabalhei na Pirelli. Fiz 6x1, 6x2, 4x3, fiz de tudo quanto é horário. E realmente, a escala 6x1, ela é uma escala que, na verdade, ela é um 7x0. Porque a gente parava sábado às 8 horas da noite e voltava domingo às 11 horas da noite. Então, tecnicamente, você está trabalhando continuamente. E isso tem trazido muitos casos de acidente de trabalho, problemas psicológicos, invalidez, pelo excesso de trabalho. Porque numa fábrica de borracha, principalmente numa pneumática, você faz um trabalho muito pesado e com muito calor, muito desgaste. Eu te pergunto, essa escala 6x1, eliminando essa escala e entrando uma outra escala que hoje estão discutindo 5x2, 5x3, ainda não está definido. Você acha que realmente o trabalhador ele vai conseguir ter uma vida social mais tranquila ou é uma ilusão que muitos empresários colocam na mesa? Não, muito importante esse tema que você traz, Márcio, porque é o tema que hoje que mais chama a atenção da classe trabalhadora no Brasil. Hoje é a questão da fim da escala com redução de jornada. Eu acho que nós tem que trabalhar muito essa ideia. É lógico que a gente está vendo aí a última redução de jornada que nós tivemos foi na Constituição de 88. Né? Você vê quanto tempo se passou, se manteve a jornada e as escalas continuam do jeito que estão até hoje. Nós defendemos imediatamente que a gente tenha que ter uma redução de jornada com o fim da escala, porque a gente sabe que isso vai dar qualidade de vida ao trabalhador, à trabalhadora, vai dar a chance dele poder melhorar a sua parte educacional, a sua parte física, a sua parte mental. Então, e no momento que nós estamos vivendo hoje, um momento de muita tecnologia, de avanços tecnológicos que de hora em hora muda, e a produtividade aumenta por isso, e os trabalhadores continuam fazendo essa escala, as empresas lucrando em cima disso, pondo mais tecnologia, diminuindo trabalhadores e mantendo ainda a jornada e a escala do jeito que está. Então, é um momento, isso já era, dar um dado aqui para vocês, isso já era para ter acontecido já em 2016, 18, já era para ter acontecido, mas aconteceu o desastre que o Brasil passou nas eleições, porque já era para estar, já tinha um curso essa discussão. Resolvido. Já tinha resolvido esse problema. Mas, infelizmente, nós tivemos esse desgoverno, praticamente foi de 6 anos, né, parte do Temer, parte do Inominável, e nós tivemos aí esse atraso considerável. Os estudos mostram, se você pegar em 88, o que se produzia no país e o que era massa de trabalhadores, você vê que aumentou hoje, aumentou a produção do que era lá em 88 e diminuiu as vagas no mercado de trabalho, diminuiu os postos de trabalho. Então, isso se chama lucro.
na mão do empresário. E eles agora vêm com esse falso debate que isso vai impactar, que isso vai prejudicar a empresa, a competitividade, vai dificultar a exportação de material. Então, é uma luta que nós temos que fazer. Agora está na nossa mão. Está na mão do movimento sindical, está na mão dos trabalhadores. Pois é, a hora é agora. Outra dúvida que o pessoal tem, que quando eu vou na porta da fábrica o pessoal comenta comigo, é sobre a redução de 44 para 40 sem redução salarial. A preocupação do trabalhador é que dentro da fábrica exista 2 tipos de trabalhador. Um que ganha 44, porque não pode reduzir salário, mas as novas contratações, a empresa vai começar a contratar com 40 horas, efetivamente trabalhado. Isso pode provocar demissões nas pessoas que trabalham 44? Olha, voltar a 88. Foi o mesmo discurso que tinha. Vai acontecer que vai ter trabalhadores que as empresas vão mandar embora para contratar com salário menor. Pode ter acontecido, mas num volume que foi totalmente absorvido e não teve o impacto. Eu acho que é um discurso que vem muito mais na base do empresariado, mostrando e criando essa dificuldade. Agora, é isso. Uma redução para 40 horas é redução para 40 horas sem redução de salário. É isso que vai ter. É lógico que o papel dos sindicatos aí vai ser muito importante para estar fiscalizando, orientando os trabalhadores. E nós sabemos que nas convenções coletivas a gente sempre começa a negociar os pisos salariais. Sim. É uma outra questão que a gente tem que levantar aqui. Nós temos que aumentar o piso salarial de todas as categorias do Brasil. Nós temos que subir esse piso salarial, que é importante para a gente estar distribuindo renda e não ficando... E muitas... Não é o caso de vocês, mas muitos setores econômicos, as convenções têm um piso de entrada, e esse piso de entrada, quando a gente entende, é 2, 3 meses, geralmente é isso que fica, mas as empresas não cumprem. Deixa isso, entre aspas, de eterno ali, até ter uma movimentação. Então é essa a função que nós vamos ter que orientar muito nossos sindicatos, nossos sindicalistas, a gente está mais presente nessa questão. Porque, querendo ou não, vai ser uma disputa na porta da fábrica e no Congresso Nacional, com os trabalhadores e empresários, mas também no Congresso Nacional, que vai ter um embate muito grande. Hoje, com a discussão em Brasília, com a redução de jornada que vai acompanhar esse fim dessa escala, vem também os interesses políticos, porque é ano eleitoral e não poderia ser diferente. Agora, a lei que sai do Congresso sem dar atribuições ao sindicato seria ruim para o movimento sindical, por quê? Uma lei que serve para o comércio não serve para a construção civil, não serve para a indústria e por aí para os químicos, é outra lógica de trabalho. Esse poder tem que estar explícito na lei, que as negociações coletivas se darão por intermédio do sindicato? Essa é a nossa ideia, mas nós temos um problema sério que você sabe, que é o Congresso Nacional, a composição hoje do Congresso Nacional. Nós temos uma composição totalmente às vésperas dos interesses dos trabalhadores e do movimento sindical. Sim. Né? Se nós tivermos hoje na Câmara dos Deputados 110 votos nas melhores condições, é muito. Nós estamos falando de 513 votos, nós temos 100 e pouco. Então, qualquer mexida ali, nós vamos ter problemas junto com o Congresso. O que nós temos que fazer, e isso que nós estamos debatendo muito no movimento sindical, é uma mudança na legislação sindical, que é o fortalecimento das negociações coletivas como base de toda e qualquer negociação coletiva. É isso que vai fazer fluir e a lei pegar mais rapidamente, que a lei tem que pegar, né? Nós temos que fazer ela pegar. E só vai acontecer com a participação e a negociação coletiva sendo prioridade. Você levantou uma questão. Nós temos diversos setores econômicos com diversas jornadas de trabalho.
nós temos funcionalismo público, que é um tipo de jornada, nós temos os companheiros que trabalham na área da saúde, é um outro tipo de trabalho, temos companheiros na área de fundição, que é um outro tipo de trabalho de jornada. Então, no setor químico também deve ter isso. Então, o que nós temos? Comércio é um outro setor. O que nós temos que ter no fortalecimento das negociações coletivas, que a escala seja discutida com o sindicato, com aquele sindicato daquela categoria que entenda aquele momento, aquele posicionamento que a indústria tem, que precisa, nós sabemos que nós precisamos que a indústria produza, que o patrão tenha condições de pagar os trabalhadores e está crescendo. Então, dentro disso, a gente acha que esse fortalecimento das negociações é o principal mote aí para a gente poder avançar nessa questão. O Lula, em uma entrevista que ele deu, ele disse que está fora da indústria há mais de 30 anos, né? E hoje continua a mesma coisa que era 30 anos atrás. Não mudou nada. Apesar de toda a inovação tecnológica, toda a questão de trabalho, robotização, inteligência artificial e tudo mais, como você disse, aumenta a produtividade, o cara ganha mais, né? E mesmo assim, o empresariado é resistente em mudanças relacionadas ao bem-estar do trabalhador. Coisas que no mundo todo já está acontecendo, já aconteceu há muito tempo atrás, e aqui continua esse capitalismo perverso que é beneficiar algumas pessoas e a grande maioria ficar recebendo aquela migalha que eles pagam aí para todo mundo. Você acha que é o momento dessa mudança trabalhista, dessa situação que a gente vai encontrar daqui para frente com novas tecnologias, novos materiais, novos produtos? É o momento do movimento sindical, principalmente aquele sindicato que vive da indústria, que tem a indústria como a sua representação. Você acha que as mudanças vão acontecer rápidos aqui no Brasil, ou ela vai demorar e a exploração contra o trabalhador vai dar continuidade? É uma pergunta que a gente está vendo no dia a dia. Está aumentando muito a tecnologia nas empresas, principalmente na indústria. É muito. Ainda mais agora com o advento da inteligência artificial, que ainda não chegou no top aqui no Brasil, mas ela já está impactando dentro, principalmente da indústria, muitas coisas. Isso tem diminuído a massa de trabalhadores nas empresas, as empresas começam a mexer, a trocar de trabalhadores, começam a eliminar alguns trabalhadores por conta que não precisa. E isso é um momento que a gente de preocupante. Agora, uma notícia ruim é que isso vai aumentar, né? Eu acho que isso é uma questão que vai se aprofundar essa crise nesse momento. Cada vez mais as empresas vão tentar, independente de redução de jornada, independente de escala, as empresas já estão fazendo isso, entendeu? Então não é uma desculpa esfarrapada deles. Então o momento que eu acho que o momento político importante agora, porque ganhou uma projeção nacional, um apoio nacional, a gente ter o fim da escala com a redução de jornada. Ganhou, furou a bolha da mídia, da mídia da direita, que queria esconder isso, furou essa bolha. Então isso é importante. Tanto é que no Congresso Nacional já tem, né, uma PEC já para ser votada, já está pronta, da Érica Hilton, e está junto com um deputado de Minas Gerais também, que está compondo, juntaram duas PECs, que vai ser discutido. Isso é importante, entendeu? Agora, é um debate que vai ter lá. A nossa preocupação é que a gente vai ter que estar muito bem preparado para enfrentar esse debate dentro do Congresso, que esse projeto que entra com esse objetivo não saia pior do que está entrando. Sim. Esse é um grande que nós vamos ter que estar olhando. O movimento sindical tem que estar lá nas audiências, na votação, buscando
os nossos dirigentes sindicais buscando nos seus estados, conversar com os deputados, mostrando, independente do partido e principalmente dos partidos que são contra nós, tem que estar convencendo da importância desses trabalhadores, nesse momento, os trabalhadores terem esse avanço. Até porque, como você bem disse, é um ano eleitoral. Nós temos que usar do nosso lado também esse argumento que nós vamos ter que pegar lá aquele que está precisando de voto e conversar com ele. Não quer dizer que a gente vai votar nele, mas conscientizar, trabalhar, é isso que nós estamos... Acho que é a saída que nós vamos ter. Ah, entendi. A questão hoje é muito política. Nós estamos hoje com... ou você é de esquerda ou você é de direita. O centro não está representando muitas pessoas e também a gente não encontra um partido de centro. Hoje ou o cara vai para um lado ou vai para o outro. A importância do trabalhador nessa questão política, no meu ponto de vista, é fundamental para formar uma bancada de representante da classe trabalhadora dentro do Congresso Nacional. Porque a gente tem a bancada da bala, a bancada evangélica, a bancada do agro, a bancada do boi, do general, de tudo quanto é jeito. Agora, quando a gente pega a bancada do trabalhador, que deveria ser a maior no Congresso Nacional, você tem praticamente 5 ou 6 pessoas defendendo os interesses do trabalhador. Você acha que o movimento sindical ele tem que voltar às suas raízes e discutir política com a classe trabalhadora de novo para ter representação no Congresso, ou o sindicato não deve se misturar com política como a patrãozada prega aí por aí? Enquanto eles se envolvem na política, eles acham que a gente não deve se envolver. Qual que é a sua opinião sobre isso aí hoje? Você tocou num ponto muito importante. O movimento sindical tem que se envolver mais. Porque nós sabemos o que o trabalhador passa, nós sabemos as dificuldades que ele tem para chegar no trabalho, para poder trabalhar, para poder voltar para casa, o que ele sofre de pressão, né? Para hoje a gente está vendo aí... Qualidade de vida, essa questão da doença mental que está saúde mental que está se aprofundando, é uma coisa absurda que a gente não via isso alguns anos atrás. Hoje se torna uma realidade que tem que ser cuidada com carinho. Já tem até uma NR1 que já entra em vigor agora em maio, parece, que é super importante nisso. Então, o trabalhador, o movimento sindical tem que levar o trabalhador e mostrar ao trabalhador quem vai defender os interesses dele perante um Congresso Nacional, perante uma legislação, é o movimento sindical que o conhece. Não é aquele candidato que passa lá, dá um santinho, dá uma cesta básica que vai resolver o problema dele. Ele já passou. Quem conhece a realidade do trabalhador é o movimento sindical. Então o movimento sindical tem que falar isso também para o trabalhador. E às vezes não fala. Tem que mostrar qual é o interesse, o que precisa. E o movimento sindical, por mais, vamos dizer, críticas que tem, mas a sua grande maioria trabalha muito. É todo dia, de madrugada à noite, está na porta de fábrica, na porta de loja, na porta de empresa, está levando, trazendo, só que não consegue traduzir isso para o trabalhador, a necessidade que o trabalhador tenha nessa educação, vamos dizer, política, porque a política a gente faz desde a hora que a gente sai de casa, né? Mas a questão dos interesses do trabalhador passa pela política partidária, passa pelo Congresso Nacional. Todos os avanços que os trabalhadores têm, todas as conquistas que os trabalhadores têm até hoje foi fruto do movimento sindical. E o movimento sindical não passa isso para o trabalhador. Isso né? Nós temos que corrigir isso de uma maneira, pode demorar um pouco, mas é um ensinamento, é uma coisa que tem que vir aos poucos, mas nós temos que avançar isso sim. Se nós não fizermos isso, nós corremos o risco de ter um congresso ano que vem pior do que esse. Então, nós temos que estar muito atento a isso. Uma última pergunta. A extrema-direita engana os trabalhadores? Com certeza. Ela vende uma coisa que ela não entrega, né? É só ver os vídeos que eles fazem, né?
do candidato da extrema-direita que está disputando, polarizando com o Lula, o que ele promete, o que ele fala, a gente sabe que aquilo não tem a mínima condição, mas... Não tem fundamento. Não tem fundamento. E nós temos que, mesmo isso, tem essa questão da religião pegou muito também. Então nós temos que ter esse cuidado com todo respeito às religiões, mas nós temos que separar essa questão e mostrar também que o mais... Dar um exemplo aqui para vocês que é grave. Teve na semana passada, um mês passado, o presidente de um partido, que é pastor, que 99% dos votos que ele teve foi do trabalhador e dos mais pobres que teve, ele não teve voto de rico, teve ali dos fiéis, foi falar que é contra o fim da escala, que é contra a redução de jornada. Ele está sendo contra aquele que vota nele. É isso que a gente tem que falar. Então, mas qual o motivo de um pastor de uma igreja que tem que cuidar da alma, não do corpo, se manifesta sobre uma questão trabalhista? Infelizmente isso aumentou muito. Só ver hoje, você falou das bancadas, a bancada evangélica hoje é a maior bancada que tem no Congresso Nacional. Sim. Ela começou pequenininha lá atrás, foi ganhando, e hoje tem os interesses. Os interesses, infelizmente, lógico que eu não estou aqui generalizando, que isso é toda a religião, toda a igreja, não, lógico que não. Nós temos lá pessoas que trabalham para eles, não é para a igreja, não é para salvar a alma, não é para orientar, não é para fazer assistência social, que eu acho que é um papel que a igreja também faz, e parabéns às que fazem. Agora, tentar fazer a cabeça do trabalhador por mentira, por um fake news, é complicado. Mas então o problema não é a igreja, é o pastor. Lógico, não é a igreja, é que eles usam a igreja para isso, né? Aí é difícil. Há pastores e pastores. É só ver. Claro. Miguel, eu queria agradecer você, a tua presença aqui. Nos ajudou muito nesse debate sobre o fim dessa escala 6x1. E a gente espera ter você aqui de novo, porque nós vamos fazer uma série de debates sobre eleição desse ano. Ótimo. E você é uma pessoa que a gente sabe que gosta de política partidária e sabe realmente o que acontece dentro da política hoje no Brasil, e a gente vai voltar aqui se ver, a conversar, e isso é importante para a nossa categoria saber o que realmente está acontecendo e não os fake news da vida que caem aí na rede toda hora. Então, muito obrigado, Miguel, e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Márcio. Mais uma vez, parabenizar você, que esse tipo de debate ajuda a esclarecer muita coisa para o trabalhador, que às vezes a gente acha que ele sabe, mas às vezes não sabe, né? Então falta informação, essa informação vocês estão de parabéns. Eu vejo você fazendo esse debate com diversas lideranças, trazendo pessoas aqui do setor conversar. Isso é muito importante, que a gente cresça mostrando isso ao trabalhador, a importância da informação correta. Você pode gostar ou não da informação, mas ela tem que ser correta. É isso que nós pregamos. Ok. Obrigado. Obrigadão.